Bom, de toda forma, eu já vou então contar um pouquinho dos nossos painéis, tá? Hoje a gente vai falar, o tema principal é o futuro da saúde suplementar no Brasil. E a gente começa o nosso primeiro painel, que é o futuro da medicina e seu impacto para o gestor da Unimed, com o Dr. Felipe Moraes. Tá? O Dr. Felipe Moraes, que é médico e empreendedor, com MBA pela Babson College, foi pioneiro na área de telemedicina, fundador da ProLaudo, que foi a primeira empresa de teleradiologia do país em 2008. Atualmente, ele trabalha em Boston, nos Estados Unidos, realizando a comercialização de inovações geradas nos hospitais de ensino de Harvard para a indústria, na área de biotecnologia e equipamentos médicos. E para mediá-lo, o meu xará, o Eduardo Sleme, executivo, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação, sendo os últimos 10 anos na gestão de estratégia de TI, inovação, projetos e serviços de tecnologia. Ele atuou como consultor de diferentes segmentos empresariais, tais como saúde, bancário, engenharia, marketing, IT outsourcing, tanto no Brasil como na Espanha. Responsável pela implementação da estratégia de inovação em saúde, construção e elaboração estratégica, desenvolvimento de lab, de inovações em saúde, que é a Unimed Lab, e responsável por desenvolver os pilares de cultura da inovação, engajamento para a inovação aberta, projetos de inovação e curadoria com o ecossistema. No segundo painel, gente, a gente vai ter a presença de dois conhecidos Albertos aqui, a gente vai ter a satisfação de ouvir o professor Dr. Alberto Borges Matias, diretor-presidente do Unipad Consulting, professor titular pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, pesquisador em finanças na linha de captação de recursos e geração de valor, tem 30 anos de experiência profissional na área de finanças, 15 dos quais ele dedicou ao sistema Unimed, certo? Construindo vários projetos de captação de recursos para a construção de hospitais, atuou por 12 anos no Serasa, foi consultor da diretoria de fiscalização do Banco Central, participou de planejamento estratégico de diversas empresas aí de grande porte no Brasil, e participou de participa, na verdade, de diversos conselhos de administração, inclusive em Unimedes, em empresas familiares. Para mediar o professor Alberto, o Dr. Alberto Gugelmin, bastante conhecido aí no sistema, ele que é médico urologista, formado pela Universidade Federal do Paraná, em 1990, presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Mafra e Rio Negro, foi de 2000 a 2011, presidente da Unimed Mercosul, de 2015 a 2017, presidente da Unimed do Estado de Santa Catarina, de 2019 a 2023, e vice-presidente da Unimed Brasil, de 2017 a 2021, tá? Portanto, gente, para a gente dar agora o início à nossa pauta aqui, eu vou convidar e já para agradecer o Dr. Felipe, que ele está, inclusive, o nome dele está aparecendo errado aqui, gente, por conta do ao vivo aqui, Dr. Felipe e o Eduardo, da Unimed Brasil, vou colocá-los aqui com a gente, então, que vai ser o mediador dessa conversa, tá? Já estão entrando aqui. Alô? Doutor Felipe, tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Tudo bem? Vai estar ali com o nome errado, viu, gente? Tá como o Lucas, simplesmente por conta do login, que a gente teve uma alteração aqui. Mas o doutor Felipe, como eu já até apresentei aqui o mini currículo, doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Eduardo, uma satisfação enorme estar contigo aqui, meu xará. Tudo obrigado bom? Pela participação também, tá? Vai mediar aqui a palestra do doutor Felipe. Doutor, obrigado de novo e a palavra é tua. Legal. A apresentação. Beleza, obrigado pelo convite. Já conheço vocês há algum tempo, o Guilherme já há mais tempo e o Eduardo e a Slaiman, a gente bateu um papo aí antes de apresentar. Eu acho que a gente vai conseguir caminhar sobre uma trilha que eu acho que é super importante,
O Eduardo Falsarella estava apresentando um pouco sobre a minha história, e eu acho que a minha história eu fui cada vez mais indo para a fronteira aí da inovação, né? Fui saindo da inovação mais de processo ali do dia a dia, de reorganização de processo, fui caminhando para uma coisa mais da descoberta das novas fronteiras, né? Da ciência, trabalhando aqui nos hospitais universitários aqui de Harvard, né? Então, quando o pessoal da Equipaquera e da Axis me convidou para apresentar, para falar aqui para vocês, eu fiquei pensando o que seria importante para a gente que tá olhando a fronteira, o que vai chegar no mercado daqui a 10, 15 anos, o que seria importante trazer para o gestor do sistema Unimed para gerar ação, não é? Gerar impacto, gerar conhecimento e realmente um caminho para frente, né? Porque muitas vezes a gente ouve, né, essas coisas de inovação é um tema sexy, né? A gente fica atraído, só que muitas vezes são coisas tão distantes do que a gente faz no dia a dia que a gente tem dificuldade de entender como é que aquilo gera um plano de ação para a gente poder se preparar e estar bem posicionado aí para o futuro, né? Então, eu acho que das coisas que eu tenho visto que mais me chama a atenção, que eu acho que geram realmente um caminho aí para o sistema Unimed, para todos os gestores aí que estão envolvidos no dia a dia, são 3 grandes áreas, tá? Que eu acho que são áreas que não têm, a princípio, à primeira vista, elas não têm uma sobreposição tão clara, mas que se você for olhar elas com um distanciamento maior, lá com 5 mil pés de altura, você começa a entender que elas têm um impacto muito grande para como o sistema de saúde é organizado, e elas trazem o paciente, que no final das contas está todo mundo aqui por causa dele, trazem ele para frente de batalha, para o centro da nossa atenção, para cima do palco, para a gente fazer tudo que a gente imagina focando nele. Então, a primeira área que eu gostaria de falar a área da medicina personalizada, né? Que é uma tendência muito grande que eu tenho visto aqui. É uma mudança daquele paradigma onde quando a gente estudava medicina antigamente, a gente falava que a gente estudava as doenças, a gente estudava os padrões da doença e a gente falava, mas o problema é que os pacientes não leem os livros. E a gente estuda como é que é a doença e quando chega o paciente para a gente, ele não é exatamente o que a gente aprendeu no livro, e a gente enfrenta peculiaridades e especificidades de cada caso que são diferentes do padrão, né? Então, se a gente for olhar a medicina personalizada, ela considera exatamente isso. Ela tenta entender qual é a doença daquele paciente específico. Então, você olha uma tendência enorme da indústria farmacêutica, por exemplo, de entender quais são os marcadores de cada subtipo da doença, qual a doença que aquele paciente tem. Quando hoje em dia, você vê tratamentos de câncer que são específicos para um subgrupo de pacientes que tem uma determinada mutação, que tem uma determinada padrão genético, que tem um determinado fenótipo daquela doença. Então, essa medicina personalizada, ela faz com que fique cada vez mais complexo você entender a doença do ponto de vista populacional e você ter que fazer uma transição para entender a doença daquela pessoa que está ali na sua frente. E a necessidade de acesso a exames médicos, você vê testes genéticos, testes epigenéticos, biomarcadores desses subtipos de doença sendo cada vez mais utilizados. Isso é um desafio enorme, porque os médicos, a maioria dos generalistas ou dos especialistas que não tratam uma subespecialidade, uma doença específica, eles têm dificuldade de poder entender e poder caminhar com a velocidade das descobertas. Isso é dificuldade para todo mundo. Só aquele grupo de pesquisadores, aquele grupo de pessoas que estão na fronteira, eles conseguem acompanhar aquele andamento. Então, o que a gente imagina, né? O que isso gera de ação aí para o gestor? É entender que cada vez mais o conhecimento da fronteira do que está acontecendo, ele vai acabar impactando o seu dia a dia. E gerar estratégias de você conseguir criar mecanismos de trazer esse conhecimento de fora e atualizar os seus médicos e se preparar, porque aquele conjunto de tratamentos que você tem no seu cinto de utilidades, ele vai ser cada vez mais desafiado.
Então, acho que a gente precisa entender que a gente tem que sempre estar olhando qual é o próximo passo, qual que é o próximo tratamento, qual é o novo método de diagnóstico. Será que eu preciso expandir minha capacidade diagnóstica? Será que eu preciso entender um novo tratamento que às vezes vai revolucionar? Um exemplo é melanoma, que era uma doença que tinha uma sobrevida super difícil, que com um tratamento novo, focado que é uma proteção que o tumor tem do sistema imune, mudou a história desses pacientes. Então, o impacto disso para o dia a dia das Unimed, né? Essa medicina personalizada. Fazendo o link aí dessa área mais de tecnologia, de desenvolvimento de fármaco, existem as novas terapias, né? Terapia celular, terapia genética, você vê, são coisas super novas que estão crescendo muito. Eu vejo como uma tendência super forte, até que o evento do escritório onde eu trabalho, o evento de inovação desse ano do ano que vem vai ser 100% focado em terapia celular e genética. A gente vê uma tendência muito grande disso do impacto dos pacientes. Então, por exemplo, são pacientes que têm uma mutação, ele tem, por exemplo, uma hemofilia, ele tem um outro distúrbio, a maioria das vezes são doenças raras, tá? Que não tem um tratamento curativo, elas tinham um tratamento paliativo, você apenas tratava o sintoma, e agora com uma injeção você consegue fazer uma edição genética naquele paciente, e ele que tinha uma mutação, que tinha um impacto absurdo no dia a dia para a vida dele, ele vai passar a ser curado muitas vezes, né? Isso chega a ser dramático. Com uma injeção você curar uma doença que o paciente, antes daquilo ali, ele ia viver todo o resto da sobrevida dele com aquilo, com todas as complicações associadas, né? E aí, isso é muito interessante do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, mas o impacto disso, né? Quando a gente está falando de terapia celular genética, são tratamentos que custam centenas de milhares de dólares, às vezes milhões de dólares para uma injeção. Então, você vê para o sistema de saúde, para o sistema Unimed, por exemplo, qual que vai ser o impacto de um tratamento desses, que muitas vezes vai curar a vida do paciente. Ele pode ser economicamente viável para o sistema, porque você vai economizar todo o custo de gerenciar aquele paciente com aquela doença durante os anos que vão vir fazendo o tratamento agora, mas qual que é o impacto disso para a estrutura de tecnologia, a estrutura de que você tem que fazer uma edição genética, entender o DNA do paciente, terapias com CAR-T, que são células imunes, você tira a célula imune do paciente, modifica ela para reconhecer o tumor e injeta de novo. Qual que é a estrutura do sistema Unimed para poder abordar isso? Talvez um sistema de referência contra referência, um sistema de entendimento do impacto financeiro desses novos tratamentos super caros, mas que tem um impacto enorme na vida desses pacientes. Não são coisas do dia a dia, tá? Para a maioria das doenças, mas num agregado se você olhar um sistema Unimed como um todo, isso é muito significativo. A minoria dos sistemas de saúde aqui, dos planos de saúde, estão preparados para trabalhar com isso. E eu li um report tem pouco tempo, e eles estão muito preocupados investindo em aprender como eles vão saber lidar com isso. Então, esse é um outro ponto também que eu acho super interessante. O terceiro ponto que eu queria trazer também é um ponto que ele já está no dia a dia do brasileiro, especialmente nesse contexto de pandemia, que é o ponto da saúde digital, né? da telemedicina, que lá quando eu comecei minha empresa lá em 2007, 2008, falar que um médico conseguiria ver um paciente à distância era disruptivo. As pessoas se assustavam, as pessoas reagiram a isso. Muita água rolou por debaixo dessa ponte. Hoje em dia isso já é realidade, tem toda a discussão aí no Brasil. Mas quando você passa para o outro lado, né, você começa a ver o impacto disso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive que marcar uma consulta aqui no cardiologista, meu clínico geral encaminhou, e aí eu liguei para marcar lá para a médica, e aí ela me deu a opção. Você quer fazer a consulta presencial ou por telemedicina? Eu falei, não, telemedicina, qual que é a diferença? Não, telemedicina é mais rápido. Não, vamos por telemedicina. E aí a médica acessou um link do Zoom, protegido, né, por ter informação médica. Fiz a consulta com ela chamou a minha esposa, perguntou se minha esposa tinha dúvida, a gente discutiu, e aí, ótimo, funcionou, foi simples. Mas a complexidade por trás disso não era na consulta em si, mas sim no sistema que o plano de saúde aqui dos hospitais ele oferece, que é o mesmo portal para todos os meus médicos. Então, por exemplo, meu oftalmologista, o meu clínico geral,
minha cardiologista agora, meu dentista, eles todos acessam o mesmo portal, todos os meus exames estão ali. Eu faço o exame de sangue, quando sai o resultado, minha médica comenta em cima do exame, esse resultado vai ter um impacto, a gente vai precisar aumentar aquele remédio, então que ótimo que isso aqui não veio alterado. Eu respondo ela, eu pergunto dúvida, eu marco consulta, eu posso perguntar, mandar uma mensagem falando, olha, eu estou sentindo enjoado tomando esse remédio, o que eu preciso fazer? Então, todo esse contexto que está por trás da teleconsulta, ele é super importante. E um outro ponto também que eu cheguei a comentar um pouco com o Eduardo Sleiman, quando a gente estava batendo um papo antes disso, até que ponto que vai o digital, né? Porque hoje em dia tem empresas que elas são empresas como se fosse uma empresa farmacêutica, elas têm um pipeline de tratamentos que elas desenvolvem, mas ao invés de desenvolver uma molécula que a pessoa toma, ela desenvolve um aplicativo que trata dependência de drogas, trata dependência de analgésicos, trata transtorno de estresse, de ansiedade. Então, você vê empresas que elas são 100% baseadas no que a gente fala de terapêutico digital, né? São aplicativos que são validados pelo FDA, têm a mesma complexidade de aprovação e que são digitais. O que isso impacta para o sistema Unimed, né? Como que isso pode levar para o dia a dia de vocês? Será que a organização que vocês têm na instituição de vocês, ela está apta a fazer essa transição digital? Será que ela está apta a botar toda a informação dos pacientes de uma maneira, numa plataforma única, trazer os médicos para um sistema onde ele é centrado em mim, no paciente, onde eu vou conversar com eles, as respostas vão chegar no mesmo lugar e eu vou poder entender o que cada um está fazendo, todos veem o que todos estão fazendo comigo. Será que a informação ligada no terapêutico digital vai estar disponível para os hospitais de vocês? Será que vocês vão ter o feedback do paciente que está usando aquele aplicativo? Como é que é a integração de dados, né? Então, uma coisa que eu acho super importante é entender que a estrutura de suprimento, né, o supply chain do hospital vai mudar muito. Assim, a gestão dos dados, que é uma coisa crescente, mas que ainda não está no centro, ela vai virar tão importante quanto você poder ter o equipamento ali para atender o paciente. E o entendimento de que abordar isso e mudar a estrutura de gestão, mudar como se faz medicina é fundamental. Então, esses são os 3 pontos que eu acho que estão ligados, o paciente liga todos eles, apesar de serem pontos extremamente tecnológicos e muitas vezes díspares e difíceis a gente entender como é que eles vão impactar no dia a dia, eles têm ações claras. E eu acho que é isso, era o bate-papo. Eu acho que estou aberto a perguntas, se alguém tiver alguma observação. Eduardo, se tiver algum comentário aí para fazer. E obrigado, finalmente, pela oportunidade de falar um pouco sobre isso. Não, bacana. Eu posso puxar aqui, né? Vou sugerir, se as pessoas quiserem aqui participar, tem um íconezinho perguntas, eu vou fazer. Mas acho que aproveitando aí o nosso bate-papo e também o que você acabou de falar, que é extremamente importante, eu acho que ontem nós tivemos uma palestra muito legal sobre telemedicina com o Cordioli, com o Kiatá, que eu também tive presente na mesa, para nós falarmos desse novo movimento, né, de transformação digital, né, e o acesso digital à saúde. O que eu estou achando interessante é que, assim, meio que caiu a ficha, né, que a gente está nos apercebendo que, assim, a comunicação, né, a internet, a velocidade da internet, a potência computacional hoje que é exponencial, os novos hábitos dos consumidores. Então, hoje nós temos os clientes que já consomem o táxi com um clique, já fazem compra de alimento com um clique. Eles também querem utilizar a medicina como um clique, né? Ter essa visão da consulta, porque a consumerização, então, o cliente que é o mesmo cliente do Uber ou do iFood, ele também é um paciente. Então, assim, é a mesma pessoa. Então, ele já adquiriu hábitos suficientes digitais que ele vai passar a cobrar, né, cada dia mais, cobrar isso. Então, esses 3 pontos são importantes. E o custo, né, tecnológico de armazenamento, que é a cloud, vira uma commodity muito grande. Então, tudo isso, né, com mais estratégia de dados, inteligência artificial, potencializou de uma forma exponencial o acesso à tecnologia, o acesso por exemplo, às terapias digitais, que você falou muito bem, assim, acho que é um grande ponto. A gente vê grandes players, tipo a AstraZeneca, a Opt, já trabalhando, já tentando forçar até homologações junto com a Anvisa, com outros órgãos, para que tenha disponível essas terapias digitais, a fim de que todo esse espectro, né, da telemedicina, a telemedicina ela entrou como um canal, né, então, assim, onde que cada especialidade ou cada fração de especialidades, elas podem ser completadas
com terapias digitais em conjunto com uma teleassistência, uma segunda opinião ou uma teleconsulta. Então, eu acho que assim, eu tenho uma visão que vai amplificar e ampliar muito, né, tanto o acesso, né, a dados e informações de saúde, né, então essa digitalização da tecnologia, quanto também o trabalho médico, assim, eu não vejo uma diminuição, eu vejo uma coisa exponencial, acho que eu vejo, não, eu tenho certeza, porque é escalável, né? A quantidade de dados e informações que você vai coletando, você vai melhorando o contato, né? Você vai diminuindo a fricção e a possibilidade de contato, e você tem, por outro lado, tanta coleta de dados e informações que você vai possibilitar ao médico muito mais assertividade, né? Com dados e informações para que ele tenha uma opinião, né? Uma visão mais assertiva com relação àquela situação. Então eu vejo que a onda tá grande, né? Ou a gente surfa ou a gente vai tomar um caldo, né? Porque o mercado ele não deixa vácuo, né? Então assim, você vê algumas operadoras já com grandes ações, operadoras de telefonia fechando grandes contratos. Então hoje TIM, Claro e Vivo já estão fornecendo, né? Lógico, eles possuem a plataforma de comunicação, então eles conseguem prevalecer, né? Então isso é extremamente importante, então eles já foram os primeiros, né, a dar essa entrada, e assim, você vê agora as farmacêuticas aqui, a mesma coisa que tem aí nos Estados Unidos, CVS aqui também, né, Drogasil, Drogaia, está fazendo as mesmas iniciativas, né, buscando hard science para poder fazer uma assistência ali direto na farmácia. Então, assim, eu queria, tipo, de forma muito rápida, fazer esse overview, e aí também ouvir um pouco de você, a sua visão com relação a esse espectro. A gente evolui muito na tecnologia, muito no dado, informação, e a gente tem que, no jargão, pivotar também esse mindset para poder atuar de forma digital. É fundamental, não é? Eu acho que a indústria da saúde ela não é a mais lenta, né? Talvez os profissionais das ciências humanas, das letras, sejam os últimos a adotar as tecnologias, né, nas ondas de tecnologia, mas a gente está lá perto deles, lá na rabeira. A gente vê todas as indústrias já foram impactadas. Assim, se você for ver como você consegue fazer os processos hoje em dia de maneira digital, é completamente diferente do que era 5, 10 anos atrás. Então, assim, é muito rápido e a gente está no olho do furacão. O importante é você entender, e isso o seu comentário acho que é fundamental para isso, a gente entender que é o omnichannel que eles falam quando eles estão falando das lojas, dessas lojas digitais, né, e-commerce, que é um boom que está acontecendo aí no Brasil, agora no contexto de pandemia, de entrega, de compra online. É o que está acontecendo na medicina, e é apenas o começo, a gente está vendo. Assim, é você entender que o paciente... a necessidade dele não muda quando ele está na sua frente fisicamente ou quando ele está ali atrás de uma tela. É o mesmo paciente, com as mesmas angústias, com as mesmas necessidades. Você só está oferecendo mais uma ferramenta para ajudar ele. E um outro ponto que eu acho que é fundamental, que quem está dentro de um hospital não pensa isso, mas que você toca os pacientes muito pouco. Os pacientes, quando vão ao hospital, quando vão ao consultório, aquilo é uma fração do tempo dele, muito mais, 99,9% do tempo dele, ele não está no ambiente de saúde. Ele está na rua, ele está com a família, ele está com os amigos, ele está trabalhando. Então, o canal digital, ele abre o acesso à saúde para você poder entender o que está acontecendo com ele, você buscar biomarcadores de complicações que estão acontecendo com ele quando ele não está no ambiente hospitalar. Você não vai esperar aquela doença evoluir para poder buscar ele e conversar com ele, você vai ser ativo na gestão desses pacientes. Então, todo esse entendimento que ao mesmo tempo que é assustador, porque assim, a gente não tem médico para atender todos os pacientes 24/7, mas a tecnologia permite com que a gente agregue os dados, como você disse, processe os dados, o entendimento dos outros profissionais de saúde, porque não é só médico nessa equação, você entender o papel dos outros profissionais, da gestão, como é que eles vão conseguir dar um suporte para todos os pacientes, em cada característica, entender os anseios, trabalho psicológico junto. Então, eu acho que tudo isso permite com que a gente entenda que está mudando. E está mudando e a gente precisa se preparar para essa mudança, não é? Então, acho que, por exemplo, o trabalho que você faz no sistema Unimed de poder ser esse ponto, né, de busca, de trazer as dúvidas, entender o que os outros estão fazendo, buscar as soluções que estão sendo feitas em outros lugares do mundo.
Eu acho que isso é fundamental. E quem ficar parado, como você disse, a natureza não gosta de vácuo, né? Os espaços vazios são sempre ocupados. Não, com certeza, acho que é exatamente isso. A gente não pode perder essa janela de oportunidade, né? Assim, em função, assim, até agora do momento de pandemia que nós estamos vivendo, a situação, né? O hábito digital passou a ser uma commodity. Então, acho que isso também quebrou um pouco das barreiras em si e também vai acabar influenciando como um todo. Potencializar os hábitos dos quais o consumidor já tinha de uma utilização pelo meio digital. Então, assim, não se faz necessária uma comprovação que realmente isso funciona, já visto que agora você está algumas milhas daqui e a gente está fazendo uma convenção nacional online. Sim. Então, isso é um ponto. Tem uma pergunta aqui para a gente, e aí também depois eu posso colocar o meu posicionamento, uma visão, é que ele questiona com relação, né, à LGPD, né, se vai dificultar, atrasar um pouco essa evolução digital, né, e o prontuário único. Então, porque nós temos essa visão, né, de acesso aos dados do paciente, então de que forma você entende que a LGPD possa dificultar ou atrasar esse processo? Eu não tenho conhecimento específico sobre a LGPD, mas eu tenho conhecimento do tema não só no Brasil, como na Europa. A Europa tem uma legislação completamente diferente de gestão de dados, as coisas que a gente vê aqui em alguns lugares. E isso é para tudo na inovação. E talvez o Eduardo possa até falar mais sobre isso do que eu, mas a gente anda rápido e a gente quebra as coisas quando a gente inova. Então, a legislação ela sempre vem atrás. Assim, não dá para entender inovação fora de um arcabouço jurídico que caminhe atrás da inovação. A gente vai começar a fazer as coisas e depois vem o arcabouço jurídico. E também não dá para achar que não tem que ter. Entendeu? A gente tem que entender que a gente vai abrir o espaço. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer teleradiologia, as pessoas iam questionar. Os conselhos regionais de medicina mandavam cartas. É possível fazer isso? A gente tinha um parecer do advogado. E aí, logo depois de a gente começar a operar, veio a regulamentação da telemedicina. E aí a gente começou a funcionar. Mas aí, durante alguns meses, até alguns anos, nos primeiros anos, a gente estava entendendo o que a gente estava fazendo. E a gente ainda está entendendo que a gente faz muita coisa da medicina digital. Eu acho que a regulação ela é bem-vinda, porque a regulação você consegue separar quem está fazendo a coisa de uma maneira profissional daqueles que estão sendo pouco profissionais, estão abrindo espaço. Eu acredito que sempre é difícil, né? Você vê naquelas discussões que tiveram há pouco tempo aqui no Congresso americano dos CEOs das grandes empresas de tecnologia conversando com os deputados, você vê como é diferente o entendimento do político que está fazendo as leis do presidente de uma empresa que está tocando o futuro do mundo. Então, assim, existe um grande vale aí de conhecimento que precisa... A legislação ela é uma ponte, mas ela não é perfeita, e ela é viva, e ela tem que ser atualizada. Então, acho que as discussões são válidas em qualquer lugar. Eu acho que legislação ela é boa para separar o bom e o mal, mas ela tem que ser vista como uma ponte e ela nunca vai ser perfeita, porque sempre um lado vai estar mais avançado que o outro, um está correndo atrás do outro. Eu acho que essa é a minha visão sobre o arcabouço jurídico aí da legislação. Não, acho que assim, super de acordo na linha do que você falou, e assim, tenho certeza, a LGPD, ela não prejudica, ela até potencializa, no seguinte sentido. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, foi o que você falou, assim, ela é um desdobramento da GDPR, né, então assim, ela, no final das contas, ela corrobora com o princípio de privacidade. E princípio de privacidade, assim, o ato médico já, assim, eu não sou médico, mas o médico ele já tem o seu princípio ali muito bem regrado com relação às normas e regulações das quais ele atua na prática médica. Mas o princípio de privacidade, ele é um desdobramento da ISO 27000, que existe há mais de 20 anos. Então, assim, se nós aqui do Brasil e as grandes empresas nunca nós seguimos normas de segurança ou de governança, então acho que é um problema um pouco nosso cultural, mas sempre existiu a norma. E o desdobramento de uma norma, especificamente, não sou especialista, mas se dá anonimização de dados e informações, né, que são informações sigilosas,
a garantia da auditabilidade dessa informação. Então, assim, tudo que está acontecendo, vamos dar um exemplo na telemedicina, né, do início ao fim, né, daquela consulta, seja criptografado, seja gravado, seja possível aferir se teve algum conduta, etc. Então, você consegue fazer a auditabilidade. Ter conhecimento que quem fez o login e senha é você e o médico do outro lado é o médico, então isso garante o quê? Uma segurança e um não repúdio. Então, tudo isso não é LGPD, isso é princípio da ISO 27000, que sempre existiu. O que acontece? No meu ponto de vista, eu acho que vai melhorar e vai qualificar, porque assim, as grandes operadoras, as grandes empresas que atuam de forma correta, né, anonimizando os dados, não permitindo, ou tendo uma regras de segurança e tecnologia aplicada à segurança para garantir que aquelas informações não vazem, não saiam, e garantir que todo o tracking de informação seja auditável, esse cara é o que vai sair na frente primeiro. Então, assim, para corroborar isso, assim, eu estou coordenando junto com a SBIS, na Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, para apoiar a ANS, a agência, um grupo que vai certificar e homologar as startups em saúde, justamente por isso. Porque se eu tiver um ecossistema de startups validados com segurança, com interoperabilidade dos dados, eu não vou ter problema de unificação, né, ou interoperabilidade de prontuários eletrônicos, né, de dados, e eu não vou ter problema de segurança. Então, assim, qualquer operadora de saúde do Brasil, do sistema Unimed, seja qual for, que for contratar uma startup e tiver aquele selinho, significa que ela possui uma maturidade de segurança, que isso é extremamente importante. Assim, eu acho que quem tem que estar no jogo da saúde, jogo no bom sentido, né, no jargão do bom sentido, são empresas sérias, competentes, que exercem a função correta, né, da medicina em si e que garantam a privacidade do beneficiário. Então, acho que é um fator principal. Mas tem aquele negócio, assim, a LGPD, ela garante privacidade. Voltando, né, um pouco de outras normas e regulamentações, realmente a inovação ela é abrupta, ela corrompe, ela segue o quê? A elasticidade e a demanda do mercado. Se o cliente quiser colocar um chapéu vermelho e você fala assim, a regulação não permite, alguém vai fazer o chapéu vermelho e vai vender. Então, assim, no caso de privacidade, o buraco é mais embaixo, com certeza. Então, assim, é uma norma que tem uma norma ISO por trás, algumas que garantem e dão subsídio ao LGPD, mas essa é a minha visão com relação a isso, né? Não sei nos Estados Unidos, assim, com certeza, apesar que a gente acompanha, né, Facebook, Google, né, esses caras são vorazes e a gente tem um entendimento que os fins justificam os meios, né, nesse caso deles, né, de colaboração, enfim, mas tem uma legislação também extremamente rígida com relação à proteção de dados no âmbito saúde. Sim, sim. Inclusive para licenciamento, eu trabalho com como você gerencia o acesso de uma empresa que está construindo um produto comercial e quer acessar um banco de dados de pacientes aqui do sistema hospitalar. Quais são os pontos éticos, os pontos operacionais, as questões financeiras envolvidas nisso, né? Existe toda uma discussão, a gente trabalha muito com desenvolvimento de produtos de inteligência artificial. Você tem um modelo, você precisa, você treinou o modelo, já precisa validar o modelo, vai precisar botar ele no ambiente real, e às vezes você quer validar contra os dados que foram feitos aqui dentro, ainda na fase inicial. Como é que você disponibiliza esse set de dados para a empresa que está fora? Isso são desafios. Existe um comitê aqui que envolve a liderança dos hospitais, a liderança do sistema todo de saúde, e algumas pessoas do meu escritório que eles fazem análise de alguns casos, quando é mais crítico, não é? E existem alguns casos onde a gente não precisa chegar nesse comitê, a gente já tem um guideline que permite com que a gente faça. Isso é muito discutido, é uma coisa dinâmica, e a gente entende que hoje em dia é assim, mas pode ser diferente daqui a pouco, porque vão chegar novas ideias de negócio, vão chegar novos entrantes, vão chegar uma nova realidade, né? É a disrupção da disrupção, né? Não, com certeza. Assim, e uma coisa que tem diferente dos Estados Unidos aqui do Brasil é que qualquer problema de violação de dado, né, ou hackeamento, enfim, qualquer
as empresas são obrigadas, né, a informar, né, o governo. Então tem como Sim. se fosse um órgão. Então, ou seja, isso também evolui a qualidade no gerenciamento de segurança em risco. O Brasil não tem isso, né, então a gente acaba sabendo na informalidade, por exemplo, os dados do Bradesco foram vazados, etc., mas a gente sabe pela imprensa ou por colegas, né, da área, que é uma coisa ruim. Então isso é uma coisa extremamente importante que também apoia o desenvolvimento e também uma melhora contínua no âmbito de segurança. Sim. Tem um ponto que você mencionou que eu acho que é super importante, que também a Anvisa já iniciou, acho que alguns trabalhos com relação a isso, que são os modelos, né, de inteligência artificial, né, para a tomada de decisão. Então, o que acontece? Medicina é baseada em evidência, né? Agora, como que você vai tomar, qual que é a evidência que o modelo de inteligência artificial tomou a decisão certa sobre aqueles dispositivos, né, digitais? Então, tem uma linha também de pesquisa, né, que eles chamam de Privacy by Design, né, que é para ter a privacidade desde o princípio, né, por isso que eu acho que o LGPD, ainda bem que tem, sendo bem sincero, assim, graças a Deus que veio à tona e assinaram, porque vai ser possível você ter um modelo de desenho de privacidade desde a concepção. Então, quando você vai desenvolver um modelo matemático de inteligência artificial, você tem que ter subsídio tanto tecnológico quanto científico, para dizer que, assim, aquela pessoa tem 99% de chance de ter, vou falar uma besteira aqui, não sou médico, câncer de pele em função dessa imagem. Mas é baseado em quê? Né? Em um modelo matemático, mas quem desenvolveu esse modelo matemático? Então, assim, e qual que está a base de dados fundamentada por trás? Então, isso também é uma linha que eu não sei aí, não sei se você tem essa informação, se você sabe, mas aqui a gente está iniciando agora a discussão, né? Não tem absolutamente nada sobre isso. Existem alguns caminhos para você ter uma validação do FDA, né, dos modelos, né, e você tem, eu acho que quando a gente fala, isso é uma coisa interessante, né, você puxou esse ponto da desenvolvimento, né, esse processo regulatório da inteligência artificial, a gente tem que entender também que inteligência artificial, ela tem... A gente sempre pensa, o médico ele tende a pensar numa inteligência artificial que vai substituir o médico, né? A função substituída e você fica com medo, é aquela coisa quase do Exterminador do Futuro, né? O robô vai vir para exterminar a nossa raça. Só que, na verdade, a inteligência artificial é muito mais uma ferramenta, como você disse, a quantidade de evidência que tem. E aquilo também que eu comentei um pouco antes, assim, a velocidade da evidência científica, a especificidade de cada paciente, você não vai conseguir processar esses dados com o seu cérebro. É humanamente impossível, a gente não foi feito para isso. É para isso que serve a inteligência artificial, o sistema de gestão de conhecimento. Você vê cada vez mais isso, sistema de apoio à decisão clínica, que você vê integrado em prontuário eletrônico, que ele entende o prontuário, entende os exames do paciente, vai direcionar você para o próximo passo. E vai fazer isso de acordo com os protocolos da instituição. Eu acho que isso tudo são passos que a gente vê e que vão precisar ser regulados. Muitas vezes a gente não tem um regulador entendendo isso, né? A gente precisa que o regulador aprenda, que o conhecimento ele passe para o corpo regulador para ele poder voltar para a sociedade como balizas das boas práticas, né? E a gente, como é muito novo, a gente ainda não tem um corpo regulador, a gente precisa treinar a Anvisa, né? A Anvisa precisa ser educada, a Anvisa precisa ela entender o que está acontecendo, é uma via de mão dupla, você ensina para ela poder te dizer como é que deve ser feito, não é? Não, é exatamente isso, assim, acho que eu sempre pratiquei isso, e, assim, e é uma realidade, assim, acho que o mercado, né, o setor, ele tem que ser o elo, né, entre o regulador, né, porque ele tem que apoiar o regulador, porque o regulador também tem uma série de questões que precisam desse apoio, e também por outro lado, que é o ecossistema, que são os novos entrantes, né, então se nós não apoiarmos as associações, as startups com mentoria, com auxílio, ou os grandes hospitais para desenvolver pesquisa, ou estar dentro das universidades para pegar essas teses de doutorado, de mestrado e tirar ela do papel e virar uma solução na prática para o setor, não adianta você ter o setor sendo que você não trabalha esses dois elos. Então, assim, seria como se fosse no mercantilista, é a parceria público-privada e apoiando os pequenos ali para ser novos providers, desenvolvedores, né? Então, acho que Sim. Isso é uma coisa extremamente importante. E aí eu queria ouvir de você, Felipe, não sei, assim, quais, assim, dentro do espectro aí da telemedicina, né, das linhas, né, de terapias digitais, onde que você vê, né, assim, quais seriam os não principais devices, mas
os meios assim tecnológicos, ou numa clínica ou no hospital, que nós teríamos de forma mais rápida nessa aumento dessa densidade digital, né, a quantidade de dispositivos conectados que possam ser aplicados tanto aí, né, aí já possivelmente já esteja, mas que de alguma forma a gente consiga tropicalizar, né, para cá, levando em consideração foi o que você falou bem, né, a Anvisa, a velocidade dela é uma, enfim, do setor é outra, e a vontade do beneficiário é que eu tenha 5 dispositivos conectados aqui comigo e eu não preciso nem olhar para sua cara, né? Tipo, eu olho meu app aqui, eu já saiba que eu tenho que tomar mais 1 litro de água que eu vou ficar bem, que é a facilidade do dia a dia, né? Mas aí se trata de autocuidado. Mas hoje, o que você vê que seria dentro dessa onda digital, né? O que está acontecendo? Se tivesse um roadmap, né? Quais seriam as etapas de terapias digitais aplicáveis, né? No nosso dia a dia? Eu acho que as áreas, né? Se eu fosse falar das áreas que são mais são os alvos, né? Os próximos passos aí para montar esse roadmap para você. O primeiro passo é você poder ter realmente um integrador de dados, né? Você ter um banco único, um registro ali para o paciente, onde você tem todas as informações entrando ali com interoperabilidade resolvida. E você tem cada pecinha ali do quebra-cabeça do cuidado de saúde, ela está alimentando aquele integrador, e você tem uma visão de que centrada no paciente. De novo, vou voltar para isso, porque a gente vê um sistema de saúde, ele é centrado no umbigo, né? Aquele hospital, ele acha que o dado é dele, o laboratório acha que é dele, a clínica de radiologia acha que é dela, e o outro hospital ali da cidade vizinha, que a concorrente não quer passar a informação, é difícil acessar, o paciente repete um monte de exame desnecessariamente quando pula de um sistema de saúde para o outro. Então, a gente imagina que essa é a base. E aí a gente vê medicina de emergência, a gente vê pediatria, emergência de pediatria para dispositivos digitais onde o pai ajuda o médico a fazer o exame no filho, não precisa levar a criança ao hospital. A gente vê geriatria, que é uma dificuldade de você mobilizar os pacientes geriátricos. Eu acho que emergência, pediatria e geriatria provavelmente são as áreas que vão ser as próximas aí a sofrer grande disrupção. Muito bom, anotado aqui já como linha de pesquisa. Obrigado. Eduardo, acho que criamos um link interessante aí com o Dr. Felipe e vocês aí da Unimed Brasil. Acho que podemos... já bateu um papo bastante aí, com vários insights com relação, não só com terapias digitais, mas soluções realmente que fomentem, né, não só o acesso, mas a melhoria, né, do cuidado, né? Então, acho que ter esses dois focos são extremamente importantes, né, para melhorar, né, a primeira qualidade e depois diminuir a sinistralidade, que acho que é os dois pontos mais importantes. Exato. Muito bom, senhores. Olha, o papo está excelente, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre esse assunto que é muito interessante, realmente. Mas a gente tem agora o segundo painel. Eu agradeço de novo, Dr. Felipe, pela participação. Foi uma satisfação contar aí com o seu conhecimento. Eduardo, foi também muito legal tê-lo aqui. Sem dúvida, as contribuições aí de vocês ajudaram bastante. Eu fiquei acompanhando aqui quem entrou no site. Estou muito contente que entrou bastante gente aqui de peso, vários presidentes que eu já conheço, pessoal da operação que está também bastante antenado aí, muito legal. Quero dar até um abraço para todo mundo. Enfim, agradeço. Vamos depois compartilhar, Felipe, se quiser depois compartilhar os contatos no chat ali, vocês vão continuar, tá? Lembrando que o Dr. Felipe está com o nome de Lucas, tá bom? Mas enfim, Eduardo, do Unimed Brasil, então, obrigado. Toda a atuação com todo mundo aí. Tá certo? Valeu, gente. Uma consideração final, Eduardo, Felipe. De consideração final, eu acho que a gente tem que entender que levantar da cadeira, entender que o mundo moderno aí é um constante aprendizado, né? Foi dito dos professores aí ontem. Eu acho que a gente vai ter que ser aluno o resto da vida. Não dá mais para sentar na cadeira confortável e achar que é só trabalhar, não. A gente tem que estar sempre aprendendo, ligado e se botando num ponto de humildade aí nessa coisa da inovação. Eu queria agradecer a participação, obrigado pelo convite, pelo contato, acho que é sempre bom, né? Acho que a gente aprende muito mais conversando, batendo papo, do que
do que uma aula conteudista, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E falar aí, eu estou muito na linha aí do Felipe, assim, hoje a gente tem uma janela de oportunidade muito grande, né, com relação à inovação e transformação na saúde. A gente não precisa aprender, porque se você olhar os mercados da fintech, foram disruptados e, assim, é o melhor exemplo. Lógico, não tem nada a ver o setor, absolutamente nenhum, ele é disruptivo por si só, o fintech, mas dá para a gente aprender um pouco com eles, tá? Tanto quanto utilização, usabilidade, facilidade, fricção, modelo de plataforma, ou seja, tem uma série de coisas que é possível aprender e aplicar. Então, o Brasil, né, é um país que ele não perdoa, né, a janela de oportunidade ela é curta, então eu não tenho dúvida que a gente está nessa janela de oportunidade, então não dá para ficar olhando pela janela, tem que agir de alguma maneira. Foi o que eu falei, dado é commodity, computação na nuvem é commodity, inteligência artificial é commodity, nós temos o maior sistema com muita gente inteligente, é só juntar as peças, assim, não precisa fazer muito esforço. Então, essa é a janela de oportunidade que eu vejo para disruptar e apoiar também, né, o acesso à saúde como um todo, mas super em linha com o que o Felipe falou, assim, tem que continuar aprendendo sempre, porque a gente não pode parar. Legal, vamos falar inclusive de fintech no próximo painel um pouquinho aqui, Eduardo. Boa.